Nós começamos, domingo passado, uma série nova de mensagens falando sobre aliviando a bagagem. Aliviando a bagagem. E nós começamos dizendo, irmãos, que a inspiração para essa mensagem é em cima daquele texto de Mateus 28, onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha o convite que ele faz. Tem alguém cansado e sobrecarregado aqui? Amém? Tem alguém cansado nesse momento? Vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, se tem alguém cansado, sobrecarregado, irmãos, o Senhor está dizendo: venha a mim, porque eu vou aliviar da sua canseira, do seu cansaço. Eu vou tirar essas cargas pesadas que estão sobre você. É interessante que quando Jesus veio a este mundo, ele veio com uma missão, e essa missão era curta. Então, ele sabia que ele não ia estabelecer nada que fosse duradouro aqui na terra, porque ele mesmo entendeu que a sua missão era passageira. E quando Jesus também nos chama para fazer algo por ele, nós temos que ter a noção que a nossa missão de ser chamado por Deus para fazer alguma coisa por ele, também tem um tempo determinado. Todo mundo sabe que nasce, e porque nasceu um dia morre. E durante esse período entre nascer e morrer, existe uma série de oportunidades para a gente fazer uma porção de coisas. O que não pode é, nesse tempo entre nascer e morrer, nós acharmos que não vamos morrer, nós achamos que o que nós temos que fazer tem que ser eterno aqui na terra. Isso não é assim. Todos nós temos um sentimento de eternidade, mas essa eternidade não é na terra, porque todo dia a gente está vendo pessoas morrerem. A gente se alegra com os que nascem, a gente se entristece com os que morrem, mas para aquele que passa desta vida para outra, ou seja, morre, e é um filho de Deus, não há por que ficar triste. Simplesmente ele encerrou a viagem. Simplesmente ele agora está livre da bagagem do corpo, da bagagem da alma, da bagagem das responsabilidades, da bagagem de tudo aquilo que dependia dele. Agora simplesmente ficou aqui. Então a gente sabe que a nossa vida tem que ter um propósito. E quando Jesus chamou os seus discípulos para anunciar essa vida maravilhosa que ele vem nos dar de presente, ele falou para os seus discípulos: olha, vocês não vão levar bagagem nenhuma, vocês não vão levar nada que seja objeto de transportar para cansar, nada que seja objeto que vocês vão precisar, como uma bolsa, uma sacola, uma sandália a mais, vai que gasta, vai que arrebenta. Não, vocês saiam do jeito que vocês estão, e Deus vai em cada momento estar cuidando de vocês, porque Ele sabe muito bem por que está enviando. Então essa palavra de Jesus aos seus discípulos, não levem bagagem, é a que nós estamos pegando para nós também. Fique livre das bagagens, porque tem muita bagagem, irmãos, que é só um fardo desnecessário. Por exemplo, tem pessoas que resolvem viver essa vida carregando a valise da culpa. Para que serve uma malinha de culpa, irmão? Por pequena que seja, por uma valise, algo pequeno, mas se é culpa, o Senhor diz: não precisa carregar isso, se livra disso. Outros estão carregando uma sacola da fadiga, ou seja, aquilo que ele está fazendo está dando muita canseira. O Senhor diz: eu não preciso dessa sua canseira, eu preciso do seu trabalho, eu preciso da sua vida, mas não precisa carregar essa canseira sobre a alegação de que estou cansado, mas também estou fazendo a obra de Deus. Não, Deus não precisa disso. Outros irmãos carregam a bolsa da aflição, fica aflito quando ouve alguma notícia, quando acontece algum fato, e essa aflição, o Senhor está dizendo: não,
Não precisa, essa bagagem é dispensada. O lugar que você está viajando, a aflição não vai angariar nada lá, deixa isso para cá. Tem a bagagem da ansiedade, tem a bagagem do medo, do remorso, da solidão, enfim. Por que continuar carregando tudo isso, se a gente está sentindo que isso está na nossa bagagem? Amados, eu quero que você nesse momento fale com Deus. Se você, dentro das coisas que nós falamos aqui, culpa, fadiga, aflição, ansiedade, medo, remorso, solidão, se tem alguma coisa disso pendurado em você, nessa jornada que você está fazendo de servir ao Senhor na terra enquanto Ele não te chama, hoje o convite é: fique livre dessa bagagem, ela não te pertence. Amém? E nós falamos semana passada que existe uma bagagemzinha inconveniente, que é a de acreditar num Deus pequeno, num Deus que você pode carregar no pescoço, pode carregar na carteira, pode carregar no bolso, ou pode colocar ele numa estante, pode colocar ele no altar. Aquele é um Deusinho muito pequeno, que de repente você ora, fala, ele não atende, não escuta, porque ele é produto de uma mente, e não é uma realidade. Agora, livre-se desse Deus pequeno, falamos no domingo passado. E hoje nós queremos falar para você, ficar livre da bagagem do peso do cansaço. Peso do cansaço. Irmãos, o que faz com que a gente fique cansado? É alguma ocupação. A canseira que vem sobre nós, seja uma canseira física, ou seja uma canseira mental, emocional, é produto de uma ocupação, talvez desnecessária. E a palavra está dizendo: fique livre desse peso que esse cansaço de estar fazendo alguma coisa está jogando sobre você. Porque Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados, porque eu os aliviarei. Glória a Deus. Quero ler com você o Salmo 23, verso 1 e 2, que nós tanto gostamos desse salmo, porque ele diz que o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, então eu não preciso andar fadigado, cansado, preocupado, ansioso. Por quê? O Senhor é o meu pastor. Eu quero dizer uma coisa aqui, vamos ver se você descobre o que é que tem, irmãos. É um mal que aflige, por exemplo, 70 milhões de americanos. E esse mal, ele é culpado de matar 38 mil pessoas por ano. Esse mal, irmãos, ataca adolescentes, que eles sofrem desse mal, e cerca de 64% responsabilizam esse mal pelo baixo rendimento escolar. Que mal é esse que eu estou falando? Que ele atinge muitas pessoas de meia idade. Os casos mais severos ocorrem entre 30 e 40 anos, que é a fase mais ou menos produtiva, boa, né? E cerca de 50% da população da terceira idade, ou seja, de 65 anos para cima, sofre desse mal. O que você acha que é esse mal? Olha para o irmão e fala assim: insônia. O que é insônia? É a falta do sono. É você deitar na cama e o sono não vem. É você ter lá tantas horas para dormir, mas você dorme só um pouquinho e já acorda e fica virando na cama. E no dia seguinte você fica com a sensação de que trabalhou a noite inteira, mas você estava deitado a noite inteira, mas não veio o sono. E aquele pouquinho que veio não descansou. Por quê? O que é isso? O que é essa insônia, irmão? Parece absurdo, né? Que alguém possa deixar de dormir, mas as pessoas deixam de dormir. Quem é que já foi vítima de insônia? Irmãos, quase todos nós, né? Tem algumas insônias que
elas são pequenas, passageiras. Você está preocupado com uma coisa, né? Você não dorme porque amanhã tem uma resposta, amanhã tem um problema para resolver. Então aquela insônia, ela assim, de uma noite, ela é passageira. Mas tem gente que vive uma vida com insônia, morre por conta da insônia, porque o corpo tem uma necessidade de descanso, de sono, e quando ele não consegue descansar, repousar, ele fadiga, ele entra em crise, ele deixa de existir. Por isso que existe até morte por falta de sono. Agora, interessante, irmãos, que coisas nós tem nos afligido e nos levado à exaustão? Tem uma pergunta aí. Que coisas tem nos afligido e nos levado à exaustão? Isso é uma coisa que cada um de nós tem que pensar, tá? Eu não posso dizer para você que é isso ou que é aquilo, mas a pergunta é: o que neste momento está sendo causa de você perder o sono? O que nesse momento você não está comemorando algumas vitórias, você está vivendo só no necessário, você está até com medo de festejar, você está tremendamente ansioso, deita, descansa pouco e amanhece mal-humorado. Irmão, não sei vocês, mas se eu passar uma noite mal dormido, no dia seguinte não conversa muito comigo não. É só eu? Conversa muito comigo não, né? Então, a gente é assim. Então, o que acontece? Essa exaustão causa medo, causa insegurança, né? Atrapalha relacionamentos, então, uma série de coisas. Agora, quais são as preocupações que têm ocupado os seus pensamentos? Interessante que o ser humano, irmãos, ele sofre disso. Insônia. Você não vai ver insônia, por exemplo, num cachorro. Porque o cachorro, ele dorme, não dorme? Quando você aqui tem um cachorrinho, às vezes você fala: mas esse cachorro é preguiçoso, dorme o dia inteiro. Tenha isso na sua casa? Um cachorrinho que dorme o dia inteiro. Então ele não tem insônia, ele deita e dorme, gente. Outra coisa, você não vai ver um urso com insônia também, que ele até hiberna. Fica lá, ó, meses, às vezes, dormindo, né? Recuperando as energias para quando acabar o inverno. E o gato, irmãos? O gato tira aquela soneca, né? Vida boa, vida mansa, né? Às vezes a gente fala para algumas pessoas que são meio folgadas, né? Fica estirado no sofá lá, tá? Ô, vida boa, hein? Parecendo um gato, parecendo um cachorro, parecendo um urso, está hibernando. Mas, irmãos, você vai ver o gato tirando aquela sonequinha. E o bicho preguiça então? Dizem que dorme 20 horas por dia. Eu não sei como é que isso é possível, né? Mas ele vive, tem só 4 horas de utilidade no dia, o resto é dormindo, né? Mas sabe um animal que, se não tiver as condições ideais, ele não dorme? A ovelha. A ovelha, irmãos, para dormir, ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir que não tem um predador por perto. A ovelha, ela não tem, como os outros animais, o instinto de defesa, de que se alguma coisa interromper o sono, ela dá aquele salto, ela tem aquelas garras. Ela não faz isso. Ela bate em retirada, ela tem as pernas ágeis, ela não é assim. A ovelha é aquele animal que tem um senso de dependência, de que alguém fique vigiando para que ela possa descansar. E é por isso que nós vemos que um rebanho de ovelhas, ele é produtivo, ele engorda, ele cresce, quando tem pastores cuidando. Por quê? Quando aparece um lobo, um predador, está ali uma defesa. Quando precisa se alimentar, tem alguém ali que sabe aonde está a comida e leva ela até a comida, leva até a água. Agora, Deus vai nos comparar e Ele diz que nós somos como ovelhas do seu pasto. O que isso quer dizer, irmão? Que nós somos vulneráveis sem Deus, e nós não encontramos descanso sem Ele.
Deus não nos comparou com um animal que sabe se defender, Ele nos comparou com um animal que não sabe se defender, porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para Ele ser a nossa defesa, Ele ser o nosso descanso. É por isso que o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, Ele me leva a águas tranquilas, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me protege dos perigos. Quando alguma coisa está para me atacar, o Senhor me protege. Então, ovelha, nós somos comparados à ovelha, porque nós precisamos aceitar o cuidado do bom pastor. Quando a gente não aceita ser cuidado por Deus, a gente entra num cansaço, a gente entra, irmãos, numa fadiga, a gente carrega um peso dessa canseira da vida que nos acomete. Quando você tem uma vida que tem muito compromisso, onde você pensa que tudo depende de você, se você não fizer, nada dá certo, se você não trabalhar, não tem sustento, se você não vigiar, você corre perigo. Quando você não olha para cima e não se sente uma ovelha cuidada pelo bom pastor, irmão, é o peso do cansaço que você está carregando. E a mensagem de hoje está dizendo o seguinte: vamos ficar livre dessa bagagem, do peso que o cansaço traz sobre nós, onde a vida perde a beleza, perde o sentido. Eu vou ler um trecho aqui que não está na projeção, porque eu fiz questão de não projetar, porque eu quero ler, e durante o momento que eu estou lendo, eu quero que você sinta como é gostoso você ouvir a palavra de Deus e sentir-se protegido por Deus. Se você quiser fechar os olhos, relaxar um pouquinho agora, me escutar, pensando em cada palavra que o Salmo 116, do capítulo 1 até o 12, o salmista vai dizer, e eu quero que você se sinta como quem está recebendo esse cuidado. Se quiser fechar os olhos, fica à vontade. Diz assim o salmista: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Ainda que muitas vezes a gente até blasfema. Onde está Deus que não está vendo? Ó Senhor, por que me desamparaste? Ó, por que aconteceu isso comigo? Irmãos, são só gritos de uma alma angustiada. Mas o Senhor está dizendo, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Eu sou o bom pastor. Irmãos, meu apelo nesse momento é que você se sinta ovelha. Eu disse para você que a ovelha é o único animal que só descansa se sentir cuidado. A nossa alma, irmão, só vai viver nessa terra, apesar de todas as notícias ruins, todas as circunstâncias que você está na iminência de ver acontecer ao teu redor. Você só vai encontrar paz se você falar, o Senhor é o meu pastor, não terei medo de nada. Às vezes você vai fazer um exame e você tem um diagnóstico. Eu me lembro o dia que o médico deu um veredito para Marli, olha, olhando os resultados aqui dos teus exames,
não tem outra coisa a fazer a não ser operar de emergência, e já estou marcando. Irmãos, por mais que você fique, mas meu Deus, e agora o que vai ser disso, daquilo? O Senhor é o meu pastor. O testemunho que a Marli deu aqui, irmãos, foi exatamente Deus cumprindo essa palavra. Ele foi o nosso pastor. Ele está sendo o nosso pastor. E olha para cá. Qual é a aflição que está sobre todos os brasileiros nesse momento? Se você tem o Senhor Jesus como seu pastor, não precisa ficar aflito. O Senhor está cuidando de você. Não importa os comandos, não importa os acontecimentos, o que Deus tem para os seus filhos, ninguém toma. Aonde os seus filhos vão viver, o Senhor prepara. O que os seus filhos vão comer, o Senhor prepara. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Irmãos, nós estamos assim, sendo bombardeados minuto a minuto por coisas que muitas são fakes. Nem verdade é. Eu precisei colocar no grupo da igreja um negócio aí que começaram com uma coisa: olha, o Covid está vindo de novo sobre o Brasil. Eu comecei a ver muita gente aí apavorado. Não posso sair mais de casa, não posso ir mais ir comprar, não posso mais ir aqui. Aí vem um médico sanitarista e diz: é mentira. Daqui para frente, esse grau de Covid que nós vamos ter que conviver, sempre estará conosco. Não é um grau feroz, é um grau leve. E a medicina já tem recursos para cuidar disso. Nós convivemos com a gripe, nós convivemos com uma porção de outras coisas, até com o câncer nós convivemos. E ninguém entra em aflição por isso. Por quê? Por que fazer isso com a Covid? Mas é que existe alguns interesses espúrios por aí, e é preciso então que venha uma autoridade sanitária, médico, e diz: calma, é só mentirada. Mas hoje o Senhor está dizendo: mesmo quando foi verdade, eu cuidei de você. Você não morreu de Covid. Você está aqui testemunhando da bondade e da misericórdia do Senhor. Não deixe que o cansaço da preocupação se torne um peso para você carregar nessa vida, porque Deus não planejou você viver carregando esse peso. Vamos dizer amém? Então eu quero ver 3 coisas bem rápidas aqui, para nos ajudar a ficar livre do fardo do cansaço. A primeira coisa, você precisa entender que as situações adversas são inevitáveis. O que é uma situação adversa? É uma coisa que não estava planejado. É uma coisa que ninguém esperava. Surgiu, aconteceu. O adverso, irmãos, é aquilo que não dá para dizer quando vai acontecer e se vai acontecer. Acontece. Ok? Então nós temos que entender que essas situações são inevitáveis. Pode acontecer com qualquer um, seja ele filho de Deus ou não, em qualquer tempo, esteja você preparado ou não, situações adversas, inusitadas, inesperadas, sempre vão surgir. Aí o Salmo 116, no verso 3, diz assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar. Aleluia. Coisas adversas aconteceram, e aí ele diz: mas o Senhor me livrou. Aleluia, dá glória a Deus por isso. Coisas adversas vão acontecer, mas o Senhor vai te proteger. Nós não temos um Deus que é especialista só nisso, naquilo, aquele outro, e se acontecer isso, então, não importa, aconteça o que acontecer, Deus sempre vai nos livrar. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, lá em João 16:33, enquanto nós estivermos nesse mundo: eu lhes disse essas coisas para que em mim
vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha para o irmão do lado e fala assim: neste mundo nós vamos ter aflição, mas nós vamos vencer o mundo, porque nós somos discípulos do vencedor. Amém? Nós seguimos quem venceu o mundo. Nós seguimos aquele que vieram situações adversas sobre Jesus, mas ele venceu. E ele está dizendo, quando surgirem situações adversas, fica tranquilo, eu não descuido de vocês. Eu sou o bom pastor, e a função do bom pastor é prover o sustento para as ovelhas, é prover o descanso para as ovelhas, é prover o frescor de águas tranquilas para as ovelhas. Então não são situações inusitadas, adversas, que vão surgir e nós vamos assim de uma hora para outra. Não, com essa eu não contava, mas Deus já sabia. Está acontecendo alguma coisa na sua vida que com isso você não contava? Mas Deus já sabia. E a palavra do Senhor está dizendo: você vai ficar cansado por causa disso? Você vai carregar o peso desse cansaço por causa disso? Entenda, no mundo tereis aflições. O dia que tem alegria, bate palma e comemora. E o dia que tiver tristeza, chora um pouquinho, enxuga as lágrimas e vai para frente. Amém? Esta é a vida. Então, é melhor estar numa tempestade com Jesus do que numa calmaria sem Ele. Quantos concordam com isso? É gostoso estar numa calmaria, né? Mas a calmaria, irmãos, é perigoso, porque vocês falam: esse negócio está quieto demais. Você não fica preocupado quando alguma coisa que você espera está estourando no story? Você fala: eita, tem coisa aí. É ou não é? E que será que vai vir por aí? Está muito quieto, né? Agora, quando está aquele vento, aquela agitação, o barco está indo para lá, indo para cá, Jesus está no barco. E os discípulos chegam nele: socorro, Senhor. E ele simplesmente fala assim para as ondas: calma. E tudo fica calmo, porque eles estavam com Jesus. Então, irmão, não tenha medo de entrar em turbulência, porque você é um filho querido do Senhor. Você que entregou a vida para Jesus. Você que de manhã ora agradecendo o dom da vida. Você que quando tem uma dificuldade, você coloca nas mãos de Deus. Você que quando lê a Bíblia, lê procurando uma promessa para tomar posse. Você tem lido a Bíblia procurando promessa para tomar posse? Irmão, será que a gente fica pensando, porque está lá no Velho Testamento, aquela promessa já passou, não vale mais para nós? Será que você pensa que quando Deus mostra que Ele livrou os seus filhos dos inimigos, que eram muitas vezes mais poderosos, você acha que foi só aquele dia? Nós já pregamos mensagem aqui que o povo estava assustadíssimo, né? A última que eu estou me lembrando agora, de repente Eliseu está lá, o seu servo fala: Senhor, nós estamos perdidos. Por quê? A cidade está cercada de inimigo. O que Eliseu fala? Senhor, só abre os olhos dele para ele enxergar. E quando Deus abriu os olhos, o que ele enxergou? Um exército do Senhor ao redor deles. Aleluia. Então, irmão, situações adversas, quando surgia algo inusitado, simplesmente fala: Senhor, abra os meus olhos, eu quero enxergar essa proteção do Senhor, para que eu não fique carregando esse peso do cansaço de viver uma vida atribulada. Amém, queridos? O segundo ponto, que é um conselho para aliviar o fardo do cansaço: você precisa conversar com Deus e depender dele. Conversar com Deus. Você tem conversado com Deus, irmão? Amados, a gente tem dito que a diferença entre oração e reza é muito simples. O que é uma reza? Uma reza é algo que foi decorado, uma sequência de palavras, que alguém diz para você: aprende a oração do Pai Nosso. Aí você aprendeu. Alguém fala: vamos rezar o Pai Nosso. Aí a pessoa: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e blá, 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 né?
Ok, ele fez uma reza, porque ele se lembrou da sequência de palavras que um dia o próprio Jesus falou para os discípulos, porque pediram para ele dar um exemplo de como que eles deviam falar com o Pai. Mas você acha que reza vale alguma coisa? O que Deus espera? Que na hora da angústia você reze ou você ore? Qual a diferença de oração? Oração é que, dependendo da circunstância, você vai falar com Deus o que está no teu coração naquele momento. Se naquele momento tem um medo de doença, você fala: Senhor, eu estou com medo dessa doença. Se naquele momento tem um medo de o dinheiro não dá para pagar as contas, a tua oração vai ser: Senhor, me ajude a honrar e pagar minhas contas. Se você está vivendo um momento em que tem um filho nas drogas, tem um outro problema familiar, marido e mulher que brigou tal, qual é a tua oração naquele momento? Senhor, tu sabes do que está no meu coração, do medo, da dificuldade, do aperto. Isso é oração. O que é oração então? É falar com Deus aquilo que você sente que é uma necessidade sua. Porque o Pai está prontinho para ouvir qual é o desejo do seu coração. O que é que está tirando a sua paz? Conta para mim, diz o Senhor. Do que é que você está com medo? Você se esqueceu que eu sou o Todo-Poderoso? Quando você fala para Deus: estou com medo, Senhor. Você fala: mas medo do quê? É que nem uma criança, irmãos, que às vezes tem medo de assombração. E está ali perto da mãe, perto do pai. Tem medo do escuro, por quê? Você está com o papai, você está com a mamãe, você está com alguém que te ama, com alguém que quer te proteger. Por que está com medo? Então, na hora que nós estivermos sendo assediados, atacados pelo medo, pela angústia, por qualquer coisa de tribulação, fala com Deus. Amém? É assim que a gente, irmãos, se livra do fardo do cansaço, conversando com Deus e dependendo dEle. Lá no Salmo 116, o versículo 1 e 2 diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Por que ele ama? Por que o salmista diz que ama o Senhor? Porque ele ouviu a minha oração. E o que é oração? Uma conversa com Deus. Amém? Coloca na sua mente agora: sempre que você falar com Deus sobre uma necessidade, sobre algo que está querendo tirar a sua paz, esse diálogo será ouvido, porque nós temos um Deus que não é surdo, Ele ouve as nossas orações. O salmista está dizendo: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Agora, Deus se importa com você, irmãos, e Ele deseja se ouvir. Lá em Jeremias 29, verso 12, nós lemos: então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu... O que Deus fala? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu... Fala alto. Os ouvirei. O que Deus diz que faz quando a gente falar com Ele? Eu vou ouvir. Fala para o irmão: quando você falar com Deus, Ele vai te ouvir. Você está falando só porque eu mandei, ou você tem experiência disso? Quantos aqui tem experiência que já falaram com Deus e Ele te ouviu? Irmãos, muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para que a gente fale com Deus e sinta que Ele ouça. Tem certas coisas, irmãos, que se Deus deixar sempre saúde, sempre calmaria, sempre dando certo, sempre dinheiro, sempre alegria, é só aquela conversa: oh Deus, obrigado, hein, beleza, valeu, tal. Mas aí Deus permite: oh, valeu, hein, tranquilo. Aí Deus permite alguma coisa atribular o nosso coração. Aí você fala: Deus, o que está acontecendo? O que Ele vai responder? Eu só quero conversar com você. De repente, o único jeito de falar com você é fazer você sentindo alguma coisa diferente aí. Um medo, um susto, um prejuízo, uma preocupação.
Porque é nessas horas que a gente dobra o joelho e fala com Deus. É nessas horas que a gente levanta a mão para o céu e fala com Deus. É nessas horas que a gente até jejua. Quantos aqui já jejuaram por uma causa? Sinceramente. Se não tivesse uma causa, irmãos, eu tenho certeza, pouca gente iria jejuar só para agradar o Senhor. E o jejum é um sacrifício, né? Não deixa de ser. E ninguém está disposto a fazer sacrifício por nada, não é verdade? Precisa ter uma causa. E tem gente, irmãos, que a causa ainda precisa ser nobre. Se a gente convoca uma reunião de oração aqui, irmãos, vamos jejuar pela nação, mas a nação não corre perigo, vai aparecer meia dúzia. Mas, irmãos, o dia que a gente convocar aqui um jejum, irmãos, vamos jejuar, porque a nação foi invadida pelo comunismo, já estão prendendo o crente e matando nesse país. Vai lotar aqui na campanha de oração, porque você vai falar: Senhor, eu não quero isso para mim, já está acontecendo com os outros, eu sou o próximo, Senhor, tem misericórdia de mim. Então presta atenção, eu não sei, não afirmo, mas Deus tem os seus meios de trazer para perto de si os filhos que Ele ama, para ouvir a sua voz. Se chegou o tempo dos filhos de Deus nessa nação clamar e conversar com o Pai, vamos conversar com o Pai, vamos falar com o Pai. O que está afligindo seu coração? Você está com medo do quê? Fala com Deus, porque falar com Deus, irmãos, é esse segundo conselho que eu estou te dando aqui, né? Conversar com Deus e depender dEle faz com que você fique livre do fardo do cansaço. Aleluia. Interessante que nós temos agora o terceiro ponto. O terceiro ponto diz: para aliviar o fardo do cansaço, você precisa confiar no caráter de Deus. Salmo 116, versículos 5 e 6 diz: o Senhor é misericordioso e justo. Quantos acreditam nisso? O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Do que está falando essas afirmativas aqui do Salmo 116? O caráter de Deus é confiável. Nós não temos um Deus que fala só por falar, que fala só por motivo de, tinha que falar alguma coisa, eu falei, eu sou contigo, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, você não é atingido, falei só por falar. Não, Deus tem caráter. O que a sua palavra registra, mesmo que o diabo queira perseguir, tem perseguido e queira acabar com ela, Deus fez questão de deixar a Bíblia registrada em papel, para que se você quiser tomar posse, você vai ver que quem mandou escrever tem caráter para cumprir. Amém? Se Deus falou, eu faço, descansa, Ele vai fazer. Mas eu parece que não estou vendo Deus fazer. Ele só não diz que vai fazer no teu tempo. Ele só não diz que vai fazer na tua forma, do teu jeito. Mas Ele diz que vai fazer na hora que precisar. E do jeito que Ele planejou. Quantos aqui confia que Deus te ama? E o que Ele tem para você é só coisa boa? Amém? Então, porque muitas vezes a gente entra em aflição de alma. E fica carregando peso, né? Fica cansado de carregar esse peso da preocupação. Então o salmista, irmãos, ele está encorajando você a acreditar em Deus como nunca. Olha essa frase: não importa o que venha a acontecer, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Diga: Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Procure a ajuda de Deus, irmãos, e você não se decepcionará. Porque o salmista menciona dois atributos de Deus. Um é misericordioso e o outro é justo. Faz parte do caráter de Deus, misericordioso e justo. E o Salmo 34, 5, para ir finalizando, ele diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Os que olham para Deus
Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Você podia ficar de pé, por favor? Os que olham para Deus estão radiantes de alegria. Ei, irmão, você entendeu o que eu falei? Os que olham para Deus estão radiantes de alegria. Os que olham para Deus têm um sorriso no rosto. Os que olham para Deus não ficam cansados com as preocupações. Os que olham para Deus sabem que tudo que Deus permite tem um propósito. Pode ser o que a gente não goste, mas faz parte do projeto de Deus. Se nós somos como uma pedra no xadrez de Deus, no tabuleiro, deixa Ele mudar conforme Ele quiser. Porque Ele está usando cada uma dessas pedras do tabuleiro com um propósito. Ele vai ganhar essa batalha. Ele precisa do peão, ele precisa do rei, da rainha, do bispo. Ele precisa de cada peça. E muitas vezes ele move, ele tomba, ele tira. Porque ele está numa estratégia para ganhar o jogo contra Satanás. Porque no fim de tudo, irmãos, o que Deus preparou para nós, a gente não faz nem ideia. A gente não faz nem ideia. Eu gosto quando vou falar no velório de alguém que é um filho de Deus, temente ao Senhor. Porque a gente olha para aquele lugar onde a pessoa está, naquele caixão, e a gente sabe que ali só está o corpo que ele usou para se expressar nessa vida. Mas que naquele lugar só tem o corpo, que a alma e o espírito já estão no regozijo do Senhor. Você tem essa certeza? Então, irmãos, entenda que as situações adversas são inevitáveis. Feche seus olhos e entenda, algumas coisas que não são boas, muitas vezes elas precisam acontecer, mas está no controle de Deus. E quando elas acontecerem, é a oportunidade de você conversar com Deus, de você depender dEle. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, irmãos, confia no caráter de Deus, porque Ele não muda. Entenda que as situações adversas são inevitáveis. Entenda que é momento de conversar com Deus e que o caráter de Deus não muda. O Salmo 116, verso 9 diz: pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Nós fomos projetados para a presença de Deus. Pensa nessa frase: você foi projetado para ser a habitação da presença de Deus na terra. Jesus disse que nós somos templo, morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens, mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, cristãos de verdade, ali foi construído um templo pelas mãos de Deus, do Espírito Santo. Deus habita naquilo que o Espírito Santo construiu. A sua vida, o seu coração, quando foi entregue para Jesus, se tornou um templo onde o Espírito de Deus habita e Deus está nele. Mas pode ser que eu esteja falando com o objetivo de que todos fiquem em paz, mas pode ser que tenha alguém dizendo: mas eu queria tanto ter essa certeza, queria tanto ter essa segurança. Então eu queria dar a oportunidade para alguém que nesse momento gostaria que tudo isso que eu disse fosse realmente verdade para você. Você não está se lembrando do dia que você se entregou para Jesus. Então talvez seja a necessidade de hoje você ter um momento de falar com Deus: eu estou entregando agora a minha vida para Jesus.
Eu digo para todos que estão aqui, para todos que estão assistindo, para todos que vão assistir: se não existe na sua mente uma lembrança de um momento, não precisa ser data precisa, mês, ano e dia, não, mas precisa ser algo muito forte, que marcou a sua existência, um dia que você ouviu falar que se você crer em Jesus de todo o seu coração, e você se arrepender do estilo de vida que tem vivido, confiando em Deus pequeno, vivendo com medo, com ansiedade, se você está arrependido desse tipo de vida e resolver entregar para que Jesus seja o seu pastor, se você um dia ouviu dizendo: olha, se você entregar a sua vida para esse pastor, ele vai cuidar de você, e você se lembra que você falou: eu me entrego, fica em paz. Mas se você não está se lembrando, o meu desafio hoje é: por que não falar hoje? Pai, eu vou orar agora com você. Pai, em nome de Jesus, para aqueles que estão com o coração cheio de dúvida, nós sabemos que a dúvida ocupa o lugar da fé, então eu te peço agora, sai todo tipo de dúvida, porque agora está sendo feita uma declaração: eu reconheço Jesus Cristo como Deus verdadeiro, eu peço perdão pelos meus pecados, eu recebo uma nova vida segura, tranquila, que Jesus tem para mim. Eu recebo Jesus como meu Salvador, e eu sigo Jesus como meu Senhor, e eu me entrego a Ele, para a honra e glória do Pai. Amém? Amém? Não vou pedir para você levantar a sua mão, mas você que fez essa oração, eu só peço uma coisa: fica tranquilo. Para de carregar o peso da dúvida, para de ter essa bagagem miserável do cansaço de viver sozinho, resolvendo os seus problemas, quando o convite é: vinde a mim os que estão cansados, que eu os aliviarei. Amém? Que Deus te abençoe. Muito mais poderia ser dito, mas essa é a palavra de Deus para hoje. Que você fique livre desse cansaço, desse peso que o cansaço das preocupações coloca sobre nós. Amém. Quantos dão glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia.